Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, redação e literatura e hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre o que há na redação nota 1000. Você já se perguntou o que os alunos que tiram nota 1000, o que eles fazem na redação, o que eles colocam na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, que faz a banca gostar e por isso dar essa nota máxima? Quais os critérios, o que eles usam, quais as estratégias? É mais ou menos isso que eu quero analisar nesse vídeo, tá? Eu trabalho com redação já faz algum tempo, já ajudei muitos alunos a tirarem notas bem altas, notas boas, já ajudei alunos que nem sabiam escrever a tirarem boas notas em redação. Então, ao mesmo tempo que eu vou analisar aqui uma redação que tirou 1000 no último Enem, eu também vou aproveitar para te dar algumas dicas de como você pode também fazer isso. Então, eu vou analisar uma redação que tirou 1000 no ano passado, no último Enem, e também vou acrescentar dicas para você. Então, pega aí papel e caneta, procure um lugar bem aconchegante na sua casa e prepare-se para aprender a escrever uma redação no nível ali 900 mais, a quem sabe até o 1000, tá? Então, o que há na redação nota 1000? O que tem nessa redação? O que essa redação tem que dar a ela esse status, nessa nota máxima, certo? Essa redação que nós vamos analisar aqui é a redação da Ana Alice de Souza Azevedo, de 21 anos. Essa redação ela foi tirada do G1. O G1, todos os anos, ele pega o espelho de algumas redações que tiraram nota 1000 e coloca no site. Normalmente eu pego de lá e faço as análises, levo para a sala de aula para analisar com os meus alunos. Tranquilo? Ok? Então, prepare-se, vamos lá. Vamos começar com a introdução da redação. Olha só, qual era o tema do Enem do ano passado? O tema do Enem era os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Mais ou menos isso, tá? Desafios era a frase aí, o comando. Povos tradicionais são... Quem são os povos tradicionais aqui no Brasil? Os indígenas, os quilombolas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, sertanejos e outros. Então, o tema da redação pedia isso, que se tratasse, que se falasse sobre os desafios para valorizar essas comunidades tradicionais, certo? Então, nós vamos ler a introdução, em seguida eu vou te falar dos elementos que contém essa introdução, o que essa aluna fez, que deu a ela essa nota 1000, e também vou te dar algumas dicas, ok? Vamos lá. Para começar, vamos ler aqui. Ela traz aqui, para iniciar a redação dela, o romantismo. A primeira geração aqui, que foi uma geração que valorizava os aspectos nacionais. Valorizava, inclusive, os indígenas. Veja bem, olha como o repertório casa muito bem com o tema. E aí eu já aproveito para te dar uma dica. Normalmente, você deve iniciar a sua redação com repertório. Pensando em um repertório que você possa contextualizar com aquele tema da redação. Se eu tivesse que te dar uma dica de ouro tente começar com um repertório da literatura. Lembre-se, quem é que corrige a redação do Enem? São professores de língua portuguesa. E se você coloca ali algo ligado ao romantismo, ou ao pré-modernismo, ou ao realismo, o corretor já gosta bastante, porque demonstra que você tem conhecimento daquelas obras. Ah, Cristiano, então eu não vou poder usar outras obras, um filme, uma série, você pode, inclusive tem redações que tiraram nota 1000 que tem isso, mas eu acho que você faz o golaço, você faz um gol com repertório de filmes, séries, história, mas você faz um golaço quando você coloca aí um repertório ligado à literatura e que se encaixa muito bem com o tema da redação, tá? Então veja bem, na primeira fase do romantismo, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais foram intensamente valorizados nas obras, criando um movimento ufanista em relação a características nacionais. Essa parte toda de azul aqui é o que eu chamo de contextualização. Ela contextualizou o tema de valorização com a primeira geração do romantismo. Golaço aqui no que diz respeito a repertório. Agora vem a segunda parte da introdução, que eu chamo de tese, que é o teu ponto de vista. O que é tese? É o que você pensa acerca do tema da redação. Agora vem a tese, e dentro da tese você precisa fazer menção ao tema da redação.
você não pode esquecer de fazer uma menção ao tema da redação dentro do ponto de vista. No momento que você vai dar sua opinião sobre o tema, você também coloca ali o tema, né? Então, olha só. Tal quadro de valorização, olha só, primeira coisa. Essa parte bem que nós chamamos de ponte, de ligação. Se você colocar um repertório na sua redação, você vai precisar fazer a ligação desse repertório ao seu conteúdo, à sua fala. Você vai precisar fazer essa ligação. E ela usa isso aqui, ó, uma espécie de conector. Tal quadro de valorização, que quadro de valorização é esse? É uma retomada àquilo que era feito pelo romantismo. Viu aí? Tal quadro de valorização, quando comparado à realidade, não foi perpetuado. Aqui já configura a tese. Não foi perpetuado, já configura a opinião. Não foi perpetuado. Apresentando preocupantes desafios para a exaltação das comunidades na contemporaneidade. Das comunidades nativas na contemporaneidade. Percebam aqui que ao tema da redação, ela coloca a opinião e também o tema da redação, apresentando preocupantes desafios para exaltação. Exaltação é a mesma coisa de valorização das comunidades nativas, ou seja, tradicionais, da contemporaneidade. Depois que você colocou a sua tese, já tem repertório, que é o romantismo, já tem a tese com a menção ao tema, você pode agora fazer a apresentação dos argumentos. Um erro aqui, né? Era para ter um C cedilha aqui. A apresentação dos argumentos, ou seja, você vai dizer quais são os argumentos que você vai usar para defender que esse quadro não foi perpetuado, apresentando preocupantes desafios. Então, quais são os teus argumentos? Quais são os argumentos dessa aluna? E ela coloca. Ó, nesse sentido, tem um conectivo aqui, ó, para dar continuidade. A problemática não só deriva da inércia estatal, mas também do descaso social. Então, qual é o argumento 1 aqui dela? Que os desafios que preocupam a valorização dos povos tradicionais é a inércia estatal, bem como o descaso social. Então, a redação dela, o D1, vai falar sobre inércia estatal e o D2 sobre descaso social. Professor Cristiano, eu sou obrigado a mencionar esses dois argumentos na introdução? Não. O que é obrigatório aqui na introdução é o repertório, tese e tema. Porém, eu percebo que a maioria dos alunos que tiram a nota 1000, eles têm essa estrutura, eles mencionam, eles colocam repertório, tese, tema e os dois argumentos. Eles apresentam, eles introduzem os dois argumentos. Eles só apresentam, eles ainda não vão falar do argumento. Eles apenas apresentam os argumentos que usarão no texto. Tranquilo? Ok. Terminamos aqui a introdução, vamos agora para o desenvolvimento. E aí eu queria que você anotasse, tá? Normalmente os desenvolvimentos, quando são desenvolvimentos por enumeração, tá? Depois eu posso fazer outro vídeo para você. Se você quiser esse vídeo, você coloca aí nos comentários. Quero o vídeo de causa e consequência. Esse tipo de argumentação que eu estou usando é a argumentação por enumeração, que é quando você tem argumento 1 e 2, que 90% dos alunos que fazem Enem, eles usam a desenvolvimento por enumeração, que é aquele que você tem argumento 1 e argumento 2. É uma enumeração, primeiro e segundo, tá? A maioria. Então, normalmente, esse desenvolvimento, ele é composto por 4 elementos. Alguns deles só com 3, tá? Porque esse último aqui pode ser opcional. Então, normalmente, o que eu vou fazer, Cristiano, no desenvolvimento? Você precisa ter um tópico frasal, você precisa ter uma fundamentação, você precisa que a parte principal aqui, a parte principal do desenvolvimento, você precisa fazer a explicação do argumento. E é justamente nessa parte que eu tenho uma tática, uma dica para te dar de como fazê-la, que é justamente a parte que muitos alunos não sabem, tá? E por último, a conclusão do argumento. Você conclui, você fecha a sua ideia defendida naquele desenvolvimento. Vamos ver isso na redação dessa aluna? Então, primeira parte do desenvolvimento, está aqui de azul, é o tópico frasal. Professor, o que é o tópico frasal? Tá? O tópico frasal é o primeiro período do parágrafo de desenvolvimento. No tópico frasal, você vai fazer você tem duas tarefas com o tópico frasal. Primeiro,
você retoma, você faz uma retomada ao argumento que foi mencionado na introdução e você também anuncia o que vai ser falado desse argumento naquele parágrafo. É uma espécie de introdução uma espécie de introdução do argumento. Normalmente você gasta aí no máximo 1,5 linha, no máximo 2 linhas para fazer o tópico frasal. Você apresenta. Percebam que o argumento número 1 dela é inércia estatal. Olha o tópico frasal. De início, você não pode esquecer de colocar um conectivo, tá? Esses conectivos que estão no início dos parágrafos, nós chamamos de conectivos interparágrafos, porque eles ligam os parágrafos. Quais são os indicados para você usar? De início, como ela colocou aqui, tem também diante desse cenário, tendo em vista o contexto analisado, ou então sob esse viés, são alguns que vocês podem colocar aqui no lugar de início. Vamos lá? Olha o tópico frasal. De início, é importante observar que a inércia governamental é uma das principais barreiras para a valorização dos povos tradicionais. Então, o tópico frasal dela, percebam que ela faz uma menção ao argumento 1 e também diz o que vai ser falado acerca deste argumento 1 no parágrafo, que é preciso que a inércia estatal é uma das principais barreiras para a valorização dos povos tradicionais. Lembrando que você precisa tomar muito cuidado na elaboração do tópico frasal, porque o que você disser no tópico frasal vai ser aquilo que você vai precisar responder ou defender ao longo do texto. Se você falar algo no tópico frasal e não mostrar isso, não explicar isso ao longo do desenvolvimento, você vai perder ponto aí na competência 3 no projeto de texto. Certo? Então, faça isso, uma retomada do argumento 1 que está lá na introdução. Segundo elemento aqui do desenvolvimento é a fundamentação. O que é a fundamentação? Você vai pensar em uma citação, em um repertório que possa validar, sustentar, dar uma espécie de, como é que eu posso dizer, de respaldo ao teu argumento. A citação ela vai respaldar o seu argumento. Então, se meu argumento é sobre inércia estatal, eu preciso pensar em uma citação que tenha a ver com isso para fundamentar. Se é preconceito da sociedade, por exemplo, eu preciso pensar em uma citação que possa validar isso, que possa dar respaldo. Cristiano, eu sou obrigado a colocar uma fundamentação? Não, você não é obrigado. Porém, a maioria dos alunos que tiram 1000 fazem isso. Por quê? Porque, de certa forma, o repertório ele vai te ajudar a expressar o que você quer acerca daquele argumento. Tá? Outra pergunta muito comum. Cristiano, ele precisa vir sempre aqui depois do tópico frasal? Não. Alguns alunos colocam, às vezes, o tópico frasal, explicam o argumento e depois colocam a citação. Eu tenho outros vídeos aqui no canal explicando como você pode fazer isso. Você pode depois dar uma olhada nos outros vídeos sobre redação, tá? Então, vamos lá. Para defender que a inércia estatal, a inércia governamental é um dos principais desafios para a valorização das comunidades tradicionais, esse aluno trouxe uma citação aqui. Vamos ver? Nessa perspectiva, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, é responsabilidade do Estado garantir a preservação e a exaltação das comunidades nativas, incluindo medidas voltadas para a proteção de suas culturas. Percebam que aqui eu tenho um repertório, ela trouxe aqui a Constituição, dizendo que o Estado ele é o responsável por preservar e exaltar essas comunidades. Agora vem a parte da explicação do argumento, que é a parte que todo mundo, às vezes, faz besteira e não sabe fazer. Alguns alunos até sabem fazer o tópico frasal, sabem colocar uma citação, só que agora, gente, é o coração do desenvolvimento. O coração do desenvolvimento é a explicação. E é justamente aqui que eu quero te dar dicas preciosas que eu elaborei para mostrar para os meus alunos. O que eu faço na hora de explicar o argumento? Anota aí. Primeiro, coloquei o tópico frasal, coloquei a citação. O que eu vou fazer agora? Você vai gastar pelo menos 2 períodos para isso. Normalmente eu digo que o
o parágrafo de desenvolvimento ele tem que ter no mínimo aí 4 períodos. Um período de tópico frasal, um período para citação e 2 períodos para explicação. Se sobrar linha, você coloca um 5º período para concluir o argumento. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, relacione a citação ao argumento. Coloquei o tópico frasal, coloquei a citação. Primeira coisa que eu vou fazer agora, eu preciso relacionar essa citação da Constituição ao meu argumento de inércia estatal. Logo depois, diga como o argumento ocorre. Ou seja, diga como é essa inércia estatal, como é que ela ocorre, explique. E por último, diga, fale das consequências desse argumento. Quais são as consequências dessa inércia estatal no que diz respeito à valorização, preservação, proteção e exaltação das comunidades tradicionais? Professor, Nossa, professor, como ficou claro, ninguém nunca tinha me falado desse jeito. Pois é, a partir de agora você já sabe como desenvolver o argumento. Dica preciosa, dica de ouro, tá? Uma dica para você curtir esse vídeo, te inscrever, comentar e espalhar aí para ajudar outros alunos, tá? Você vai fazer exatamente isso. Se você fizer isso no seu desenvolvimento, você vai perceber que tem muito conteúdo para falar. Vamos ver como é que ela faz isso aqui? Então, primeiro ela vai fazer o que na explicação? Relacionar a citação ao argumento. Então, vamos ver como ela faz isso. Ó. Entretanto, um conectivo. Ela colocou a Constituição dizendo que era papel do governo, mas ela coloca agora uma conjunção de oposição. Entretanto, tal postulado é quebrado. Que postulado é esse? A Constituição, quando comparado à contemporaneidade. O que ela está fazendo aqui, professor? Número 1, relacione a citação ao argumento. Tal postulado é quebrado. Agora, diga como é que ocorre. Haja vista que a maioria dos povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, não possui seus direitos estabelecidos, a exemplo da demarcação de terras, sendo perversamente abandonada por um governo que não oferece o suporte e o auxílio garantidos por lei. Então, veja bem, ela relacionou a citação ao argumento e disse como é que ocorre essa inércia estatal, que é o que você vai fazer. E por último, fale das consequências desses argumentos. Quais são as consequências desse governo inerte em relação à preservação e valorização das comunidades tradicionais? Ela diz, por conseguinte, a partir do momento que o Estado é passivo e negligente, as autoridades são responsáveis tanto por estabelecer um equivocado cenário de quebra de direitos constitucionais, quanto por criar um errôneo quadro de desvalorização cultural da nação, já que as culturas das comunidades nativas representam o patrimônio de todos os brasileiros. E por último, ela poderia terminar o texto bem aqui, mas se sobrar ainda tempo, você pode fechar o argumento, concluir o argumento. Desse modo, a postura governamental vigente acentua a negligência perante os povos naturais do país. Certo? Perceba uma outra coisa que eu quero te chamar a atenção. Sempre que ela coloca, que ela termina um período, ela reinicia com um conectivo. Nessa perspectiva, entretanto, por conseguinte, desse modo. Tá? O Enem, na competência 4, o corretor ele vai avaliar essa diversidade de conectivos e também a questão da repetição. Tá? E, por favor, não repita conectivos. Tá? Alguns também têm um hábito de repetir o que, o queísmo, o famoso queísmo. Cuidado, tá? Sempre veja se você não já usou esses conectivos. Eu, como professor, não tolero repetição de conectivos porque há vários. Então, há vários de adição, há vários de oposição, há vários de condição. Então, não tem necessidade de repetir um desse modo 2 vezes na redação. Uma vez que eu posso dar desse modo, dessa maneira, tá? E entre outros. Ok, pessoal? Deu para você entender como é que faz o desenvolvimento? Eu tenho certeza que você está aí em êxtase aí. Meu Deus, eu aprendi a fazer o desenvolvimento com esse vídeo. Pois é. Vamos analisar agora de uma forma mais rápida o D2, tá? Eu não preciso mais analisar de forma pausadamente, né? Porque você já viu como é que faz isso. Vamos lá. D2. Tópico frasal. Não esqueça do conectivo. Se é o terceiro parágrafo, você vai colocar um outro conectivo para acrescentar
pode ser além disso, outro sim, paralelo a isso, tá? Ela usou além disso. Além disso, o descaso social é outro desafio que alastra a desvalorização de comunidades nacionais. Lembrando que o argumento dela, número 2, na verdade, é descaso social, e ela colocou lá fazendo uma retomada e dizendo aquilo que vai ser falado no parágrafo. Certo? Vamos lá. Agora vem a citação, a fundamentação. Nesse viés, segundo o escritor Nelson Rodrigues, isso ocorre, esse descaso social, devido ao complexo vira-lata presente entre os indivíduos, em que os brasileiros apresentam, em sua maneira, um sentimento de inferioridade perante as nações exteriores, depreciando assim a cultura nacional. Citação. Agora ela vai explicar esse argumento. O que ela vai fazer? Vocês lembram? Vamos relembrar? Relacionar a citação ao argumento, dizer como o argumento ocorre, como é que ocorre esse descaso social e, por último, as consequências. Vamos lá? Sob tal ótica, que ótica? De Nelson Rodrigues, complexo vira-lata. Grande parte da população assume equivocadamente um papel inerte e indiferente em relação à valorização das comunidades nativas. Uma vez que, como é que ocorre? Devido ao errôneo sentimento depreciativo, não é capaz de enxergar que a proteção e a valorização dos povos tradicionais é de suma importância para garantir a sobrevivência desses grupos e para a preservação do patrimônio cultural da nação. Agora a consequência. Consequentemente, a visão míope e deturpada da sociedade é responsável por formar um corpo social negligente e indiferente acerca da própria história, ocasionando o abandono de parcelas tradicionais e o esquecimento do legado cultural dos povos nativos. Aqui, ela já não colocou, ela já preferiu não colocar a conclusão do argumento. Ela já foi direta e colocando só a consequência. Tranquilo? Vamos então para a última parte da redação, que é a conclusão. A conclusão do Enem, ela tem uma peculiaridade. Uma palavra aqui de corretor para você. Normalmente, quando o corretor ele chega nessa parte, uma das coisas que ele vê logo é a proposta de intervenção, se ela tem os 5 elementos. O Enem exige que o aluno faça uma proposta de intervenção para o problema que foi trazido ali pelo tema. Eu quero te dar 2 dicas. Percebam que eu coloquei aqui propostas de intervenção. Por quê? Se você tem 2 argumentos e eles são distintos, como é o caso, inércia estatal e descaso social, o ideal é que você faça 2 propostas. Uma proposta para resolver a questão da inércia estatal e outra proposta para resolver a questão do descaso social. Ok? Propostas diferentes. Professor, as 2 precisam ter os 5 elementos? Não. Uma apenas deve ter os 5 elementos. A outra você não é obrigado a colocar. Porém, se você puder fazer as 2 completas, vai ser muito interessante. Eu já vi alunos que fizeram isso e se deram bem. Mas antes de eu analisar a proposta com você, eu quero te falar o que você vai fazer na conclusão. A conclusão da redação, você precisa, o primeiro período, você vai começar reafirmando a sua tese. Segundo, você vai fazer as propostas de intervenção. E por último, você vai fazer uma retomada da contextualização. Ou seja, você vai fechar o seu texto com aquilo que você começou. Começou com o romantismo, termina com o romantismo. Isso a gente chama de fechamento, texto-circuito. Você mostra para a banca o seguinte, tá tudo encaixado no meu texto. O que eu comecei falando, eu terminei. Tá tudo interligado. Vamos analisar primeiro essa parte? Tá aqui, Fica claro, portanto, que medidas necessitam ser tomadas para solucionar a problemática. Qual é essa parte? Reafirmação da tese. Bem simples, mas é. Logo em seguida, aqui de vermelho, eu coloquei a proposta. Nesse sentido, é preciso que o Estado elabore um projeto. Tudo aqui são as propostas. As 2 estão aqui, ademais, a mídia, as 2 propostas. Tá? E por último, retomada da contextualização. Ela fecha a conclusão retomando o que ela começou. Assim, os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser relacionados à realidade brasileira. Ela fecha fazendo a retomada da contextualização que ela usou lá na introdução. Tranquilo? Agora eu quero analisar com você, para a gente terminar esse vídeo,
A conclusão. Cristiano, quais são os elementos da conclusão? O que são os elementos e como eu vou fazer? Tranquilo, eu quero lembrar que eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre conclusão. Você pode depois ver com mais calma. Aqui eu estou mais analisando a redação. Mas vamos lá. A proposta de intervenção ela precisa ter 5 elementos. O agente, a ação, o modo meio, que é como a ação vai acontecer, o efeito, que é o que se espera com essa ação, o objetivo, e o detalhamento. Tá? Eu vou explicar para você aqui cada um deles. Vamos aqui na proposta dela. Fica claro, portanto, que medidas necessitam ser tomadas para solucionar a problemática. Nesse sentido, é preciso que o Estado, olha só, o Estado é o agente. É quem vai fazer. O Estado é o agente. O que o Estado vai fazer? Qual é a ação? Elabore um projeto de amplificação, de valorização das comunidades tradicionais. Projeto de amplificação da valorização das comunidades tradicionais. Uma coisa que eu quero te dar uma dica é, faça uma ação, diga a ação bem destrinchada. Alguns alunos colocam assim, o Estado elabora um projeto, conscientize a população, diga o que é, elabore um projeto de quê? Como é que é esse projeto? Certo? Agora vem, já temos 2 elementos. Já temos o agente, que é quem vai fazer, e o que esse agente vai fazer. Outra coisa, antes que eu esqueça, sempre pense se o agente que você vai colocar é realmente o responsável por essa ação. Eu já vi alunos que colocaram, por exemplo, como agente, os poderes legislativos. Só que, na verdade, isso seria função do Poder Judiciário. Preste atenção se esse agente é realmente o incumbido dessa ação. Tá? Então, eu tenho aqui o agente, ele vai fazer aqui a ação. Agora eu tenho que dizer como é que vai acontecer. Como é que essa ação vai ocorrer? Por meio do aumento de medidas de proteção a tais grupos. Por meio é como vai acontecer. Normalmente você vai colocar por meio, mediante, por intermédio, tá? Para colocar esse elemento meio. Certo? Aqui eu tenho, gente, ó, a exemplo da intensificação da demarcação de terras. O que é isso aqui? Isso aqui é o que eu chamo de detalhamento. Preste atenção aí, que muita gente não sabe fazer essa parte. O que é o detalhamento? O detalhamento é uma explicação ou uma justificativa para um dos elementos da proposta. Por exemplo, eu posso explicar quem é um agente ou dizer por que tem que ser esse agente. Eu posso explicar por que essa ação, explicar a ação ou dizer por que essa ação é a melhor. Quando você faz isso, você está detalhando um dos elementos. Cristiano, eu preciso detalhar todos os elementos? Agente, ação? Não, você vai escolher um deles para detalhar. No caso aqui, a aluna decidiu fazer o detalhamento do meio. Ela disse assim, ó, por meio do aumento de medidas de proteção a tais grupos. Aí ela amplia o sentido, ela explica um pouco mais. A exemplo da intensificação da demarcação de terras. Quando ela coloca um a exemplo, ela está ampliando o sentido desse meio. Ela está acrescentando uma nova informação acerca do meio. Isso aqui configura um detalhamento. Quando você pensar em detalhamento, pense o que eu posso acrescentar para um dos elementos. Normalmente vem entre vírgulas ou entre travessão. Eu acho mais chique entre travessão ali. Tranquilo? E por fim, eu tenho o efeito, que é o que eu espero, o que se espera dessa ação. Com o objetivo de reverter a postura inerte dos órgãos governamentais. Vejam que aqui é o efeito, o que se espera. E detalhe, essa proposta está concatenada ao argumento 1, que é inércia governamental estatal. Tranquilo? Aí aqui ela colocou um conectivo. Ademais, por que ela usou ademais? Porque ela vai agora colocar a proposta número 2, que é para resolver a questão do descaso social, que é o argumento 2. Olha o que ela diz. A mídia institucional, agente, deve fazer o quê? Deve criar projetos de exaltação cultural. A ação. Olha o meio. Por intermédio da produção de campanhas digitais. Olha o detalhamento, olha a ampliação, olha a informação a mais sobre o meio.
que abordem a importância da preservação de traços nacionais. Tá? Eu tenho um vídeo aqui, mais uma vez, falando sobre como fazer detalhamento. Dê uma olhada depois para você ver melhor isso. Você pode fazer ou do agente, ou da ação, ou do meio, ou do efeito, tá? Vamos lá. Eu esqueci de falar para vocês bem aqui, ó, para que dessa forma os povos nativos tenham seus direitos garantidos. Isso aqui é outro detalhamento do efeito, ó, com o objetivo de, aí, para que, isso aqui é um efeito do efeito, é um desdobramento do efeito, também configura detalhamento, ela colocou 2 detalhamentos, tá? Vamos lá. Com o intuito de desconstruir o sentimento de inferioridade social. Tá aqui o efeito. Aí ela faz um desdobramento, ela acrescenta algo ao efeito. Um efeito do efeito, olha só. Para que dessa maneira seja possível reverter o descaso dos indivíduos perante a valorização das comunidades nativas. Olha só, descaso dos indivíduos. É o argumento 2. E ela fecha a redação assim. Assim, os princípios de exaltação nacional presentes no romantismo poderão ser realizados à realidade brasileira. Certo? Viu aí? Então, nós analisamos uma redação que tirou 1000 no último Enem e eu também te dei dicas preciosas de como você pode fazer cada parte dessa. Há mais vídeos sobre isso aqui no canal. Você gostou? Comenta aí, te ajudei? Você se sente mais preparado para fazer o Enem agora? Comenta, curte, compartilha e principalmente se inscreva no canal, que é uma forma de dizer obrigado pelo conteúdo. Certo, pessoal? Então, mande sua dúvida. Se tiver alguma dúvida, tá aqui meu Insta. Você pode mandar mandar sua dúvida aí pelo Instagram ou nos comentários. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.